A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Hoje estamos aqui no terceiro episódio do Sunsail Mission, o podcast para toda a família. E aqui a gente está com o nosso filho de Deus, pastor Michel. Vai estar colaborando aqui nessa conversa para estar ajudando a esclarecer mais alguns assuntos sobre o batismo e também conhecer um pouquinho mais da vida dele. E falar sobre tema paternidade por causa dos meses dos pais, né? Agosto. Amém? Amém. Amém, Pai do Senhor, pessoal. Seja bem-vindo, pastor Michel. Obrigado. É prazer, uma honra para mim estar aqui colaborando com vocês. Desde já eu quero pedir que Deus venha abençoar esse projeto, que Deus venha capacitá-los e que os objetivos sejam alcançados, que é levar a palavra de Deus e alcançar mais vidas possíveis, para o reino de Deus. Eu estou muito feliz, obrigado pelo convite, tá? Nós que agradecemos. E vamos que vamos. Amém. Amém, glória a Deus. Então, a primeira pergunta que a gente sempre faz, para os nossos convidados é sobre a conversão. Como é que foi, assim, quem veio primeiro? Porque, assim, o pastor Michel é casado com a diaconisa Tati, né? É o pai da Laurinha e do Samuelzinho, né? E ele vai contar um pouquinho para a gente aqui. Como é que foi, assim, o começo? Foi difícil? A conversão, a minha, no caso, ela foi meio que gradativa, né? Está aqui o pastor Akira, ele participou um pouco, a gente trabalhou junto lá no CEAGESP, e ali eu comecei a ter um acesso maior à palavra de Deus, né? Eu vim de uma família do catolicismo, mas eu não era praticante, né? Então, ali Deus começou a trabalhar na minha vida, né? E eu tinha uma igreja na rua da minha casa, e eu sempre passava ali e falava que um dia eu entraria e tal. Às vezes passava até embriagado, que eu era do mundo e tudo, e falava que entraria ali. E aí um dia as coisas foram acontecendo, eu acabei entrando e foi acontecendo gradativo. Aí deu uma esfriadinha na fé. Foi atraído pela igreja? Fui atraído pela igreja. Ou pelas pessoas que estavam ali? E assim... chamaram? Não, na verdade eu sempre tive esse desejo, de entrar lá. Mas aí eu comecei a ter acesso um pouco à palavra, a algum aconselhamento através da vida do pastor Akira, de algumas pessoas. Tem a diaconisa Patrícia, que é lá do Arujá, da Sunsail lá do Arujá, e ela fez um pouco parte disso aí, né? Aí os primeiros acessos também que eu tive foi através do irmão da minha esposa. Sim. Que eu tive acesso a louvores. Foi a primeira vez que eu comecei a escutar louvores. Assim, ele não é crente e tal. Sim. Né? Hoje ele está indo à igreja e tal. Mas eu comecei a ter esse tipo de acesso, assim, à palavra de Deus dessa forma. Então, a minha conversão, ela se deu gradativa, né? Se deu gradativa e acho que o ponto maior foi quando Deus usou a vida da diaconisa Patrícia para ir lá na igreja, lá na rua de casa. Sim. Né? E ela congregava aqui, mas ela morava para lá na época. E ela falou assim, hoje eu vou lá naquela igreja. Você me dá o endereço? Eu não estava indo. E aí eu acabei sentindo no coração naquele dia de ir. Falei assim, acho que talvez eu apareça lá. E eu fui. E foi a primeira vez assim que eu fui até a frente, eu confessei, né? E aí, a partir daí, realmente, a minha vida mudou. Eu tinha muita vontade de ir, às vezes eu ia sozinho. Eu tinha vontade de ir à frente, mas eu não tinha coragem. Eu falei, não, aqui no meu lugar, estou aceitando a Jesus. Mas aquele dia, Deus usou a vida dela para ir lá, para me dar aquele empurrãozinho. Glória a Deus. E a partir daí, foi o trabalhar de Deus na minha vida. Inclusive, um beijão para a diaconisa Patrícia. Um beijo para ela. Muito importante na minha vida, na minha caminhada, como diversas pessoas que o Senhor usou para alcançar a minha vida. Amém, amém. Precisa mesmo da ajuda, né? Sim. Das pessoas. E o pastor Michel trabalha na obra, no Ministério de Batismo, né? Sim. O pastor Michel poderia falar um pouco, porque assim, para as pessoas que não conhecem, para as pessoas mais leigas, assim, às vezes, assim, causa um receio, né? O que é o batismo, né? Porque assim, muitos de nós viemos da Igreja Católica, onde nós somos batizados quando bebês, né? Recém-nascidos, muitas vezes. E explica um pouco para a gente como que é o batismo para as pessoas que não conhecem. Assim, no meio do protestantismo, né? É um dos dois sacramentos que tem, é o batismo
e a ceia do Senhor, né? O batismo, o pastor me deixou incumbido nessa parte aqui da igreja, né? E a gente costuma fazer o discipulado para ensinar o pessoal a palavra, ensinar esse ato público de fé que é o batismo, né? Então, o batismo, na verdade, de uma forma mais resumida, ele não é o principal, eu não batizo para ser salvo, é o que eu falo para os discipulados, né? Eu não batizo para ser salvo, eu batizo porque eu já sou salvo, porque eu criei na palavra do Senhor, eu me arrependi dos meus pecados, então o batismo nada mais é do que um ato público, uma confissão pública de fé, e é um sacramento que foi deixado aí, foi ordenado por Jesus, né? Então, por isso que a gente faz esse ato público, esse ato cerimonial, que é um dos 2 sacramentos principais, que é o batismo e a ceia, né? Então, resumindo, é isso. Assim, as pessoas é que decidem, né? Isso, conscientemente, conscientemente, né? A partir né? de que idade, assim? Aqui, a gente, aqui na nossa igreja, segundo a doutrina da nossa igreja, também acredito que a maioria das assembleias, a partir dos 12 anos, a gente entende que o adolescente, pré-adolescente, ele já está mais consciente de poder fazer esse ato público, né, de tomar essa decisão, já ter a convicção do pecado, né, e do arrependimento. Então, a gente entende que a partir dessa idade, dos 12 anos, eles já estão aptos para poder ter esse discernimento, vamos falar assim. Certo. Então, O senhor Akira quer fazer alguma pergunta? Certo. Então, pastor Michel. Pastor, como Amigos você, de longa data, né? já Pastor? conhece assim, Sim. aí acaba às vezes solta, e aí, então, você, né? Perdão pelo você, pode... mas qual que é a sua visão diante de como estão sendo evangelizados as pessoas hoje? Porque que nem o pastor mesmo falou assim, quando eu estava nesse processo de Jesus está me chamando, eu passo na frente da igreja, sinto no coração de ir, né? Diz que, graças a Deus, a vida da diaconisa Patrícia foi uma das bênçãos que nesse momento específico, ajudou a fazer com que o Espírito Santo fizesse o seu corpo se mover para estar confessando. Sim, sim. Né? Como que você vê hoje? O pessoal está sendo muito invasivo, o pessoal precisa ser mais firme. Nós, como cristãos, qual que é a sua posição dentro disso? Porque antigamente a gente criou, né? Tanto mais para frente o pessoal vai conhecer um pouco da história de todo mundo, né? Mas eu creio que muitas pessoas elas criaram um biotipo, né? Uma figura de um crente que não condiz com a figura que Jesus ensina, né? Que Sim. é chegar por amor, conversar e explicar da maneira mais amorosa possível qual que é o evangelho, né? De que maneira que tem que ser feita. Sim, sim. Eu vejo hoje isso um grande problema, né? No evangelho, né? Contemporâneo, eu vejo isso um grande problema, né? Porque as abordagens elas acabam sendo muito superficiais, como o pastor falou, né? Às vezes as pessoas elas se achegam, mas elas vêm muito movidas por emoção, né? A gente acaba falhando nessa parte do evangelismo de não pregar toda a verdade, de pregar os pontos principais do evangelho. Então, normalmente a gente se achega por um problema. Então, a visão hoje contemporânea é que o evangelho ele vai trazer benefícios só para a sua vida, no âmbito social, no seu trabalho, dentro da sua família, quando o evangelho ele não trata disso. Na verdade, ele trata do arrependimento, né, dos pecados e a salvação da alma. Esse é o principal ponto do evangelho. Boas novas, as boas novas, né? A boa notícia é que você está sendo salvo da ira de Deus, né? E Deus ele está te aceitando pela fé que nós temos em Jesus Cristo. Então, eu acho que hoje é um grande problema, porque muitos não têm esse cuidado, né? A gente falha muito nisso, a gente prega o evangelho, mas a gente falha um pouco nessa questão do discipulado, de ensinar, de discipular as pessoas para elas irem crescendo na fé. Então, hoje muitas pessoas vêm por conta de algum problema, né? Então, ela vem na igreja, escuta os louvores, ela está emocionada, ela está quebrantada, às vezes ela está numa situação difícil,
e a gente acaba deixando de pregar os pontos principais, né? Então, assim, eu vejo um grande problema hoje, né, no Evangelho, que é em relação a isso, né? O Brasil é um país que tem milhares e milhares de evangélicos, né? Mas a gente vê na sociedade a forma como ela tem se conduzido hoje, que tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada, né? Certo. Não. É bem interessante. Sim, né? Tem muitas pessoas que se aproximam, né? Como diz a palavra, ou por amor ou pela dor, né? Sim, não, isso aí a gente... É normal, eu mesmo. Normal, a maioria das pessoas que se achegam, elas vêm realmente por um problema que ela está passando. Mas a gente falha muitas vezes, eu falo a gente porque é a igreja, né, o evangelho contemporâneo, a gente faz parte disso também. Então, a gente tem uma parcela de culpa. Mas é uma forma que Deus ele usa, sim, para atrair as pessoas, o sofrimento, é uma forma da misericórdia de Deus se manifestar às pessoas, mas a gente falha quando elas chegam e elas não entendem essa verdade. Então, o que acontece muito, o que eu vejo muito, as pessoas vêm, elas estão quebrantadas, estão passando por um problema e começam a ouvir a palavra aqui de Deus, mas às vezes a gente falha em pregar todo o ponto, porque a Bíblia fala que a gente tem que pregar todo o conselho de Deus. Então a gente tem que pregar a ira de Deus, a gente tem que pregar sobre o pecado, a gente tem que pregar sobre tudo que Deus ensina na palavra dele. E aí o que acontece? Muitas pessoas vêm, ouvem só a parte boa, que Deus vai te abençoar, e aí ela começa a caminhada dela cristã e parece que ela não vê as coisas acontecendo e a maioria demanda, não cria uma raiz, né? Não cria uma raiz. Então eu vejo um grande problema no âmbito da igreja contemporânea, que é geral isso aí, é geral. Sim, é que nem você chegar lá com machucado, coloca o band-aid, só um band-aid, colocou o band-aid, tá bom, não tratou, assim, né? Não curou, não tratou direito, ele vai abrir de novo, né? Vai o machucado. Existe um processo, tem né? um processo, e né? é esse processo que muitas vezes as pessoas não querem, não né? suportam, né? Não suportam, ela não cria essa raiz, né? Então, Isso. eu vejo um grande problema, né? Na igreja, e é triste, né? Não deveria ser dessa forma, né? Mas a gente crê que, apesar disso, Deus ainda ele está salvando, né? Ele está salvando, o evangelho está sendo pregado de uma forma ou de outra, e Deus, pela sua misericórdia, ele tem alcançado as vidas, né? Porque querendo ou não, é uma obra do Espírito Santo, né? Sim. Então, a gente só tem o nosso papel, que é pregar. E o Espírito Santo é quem convence, é o Espírito Santo quem atrai, é o Espírito Santo que dá o crescimento também. Então, que assim, transforma, né? Que vai transformando pouco a pouco. Então, apesar disso, Deus ele continua o mesmo e continua tendo prazer em salvar. Verdade, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E conta, assim, para a gente um pouquinho, assim, qual foi a maior experiência, assim, sobrenatural com Deus? Teve alguma, mais assim, impactante, a mais ou impactante? a que possa ser contada, pessoal. Deixa um pouquinho para depois, que mais para frente a gente conversa de novo. Oh, glória! Isso. Esses dias até tem um pastor na rede social falando sobre isso. Aí fizeram uma pergunta para ele, literalmente desta forma, né? Ele falou assim: a maior experiência que eu tive com Jesus é ele me suportar, né? Ele falou isso. Eu tive sim algumas experiências com Deus, né? Eu tive algumas experiências com Deus, mas assim, uma das mais marcantes foi uma que eu tive no final de 2020, que foi uma experiência particular, que eu estava no monte orando, e eu tinha muitas dúvidas acerca do ministério, do chamado, né? Quando eu vim para a igreja, quando eu vim para Sansei, Deus usou algumas pessoas para falar comigo e acerca dessa questão ministerial, que eu tinha um chamado. Eu falava, mas eu cheguei hoje aqui, a pessoa nem me conhece, né? Não tinha esse conhecimento. A gente duvida, falando, mas eu... a gente não está preparado, né? A gente não está preparado. Aí falou, não, você tem um chamado pastoral. E as coisas começaram a acontecer na minha vida da forma como foi profetizado. E foi rápido, da forma também como Deus havia usado as pessoas para falar. Vai ser rápido, você não vai entender. Sim. E, de fato, aconteceu isso, né? Eu fui me levantado depois como cooperador, como diácono, como presbítero, e cheguei
ao pastorado rápido. Mas tinha algo dentro de mim que não me convencia. Né? Eu achava que ia ser tudo lindo, maravilhoso. E eu estava no meio desse processo e eu estava questionando a Deus, porque eu estava atolado com o trabalho, trabalhando em 2 empregos, e eu não estava conseguindo exercer o ministério direito, e eu não estava feliz também no trabalho. Sim. E eu comecei a orar e buscar no Senhor uma resposta sobre isso, sobre a minha vida. Eu estava ficando com depressão, estava com crise de ansiedade. Eu estava nesse impasse, falando, para que eu sirvo? Né? Eu não consigo fazer nada direito, eu não consigo ter cabeça para trabalhar aqui, não consigo exercer o ministério, não tenho essa convicção. Comecei a orar a Deus, então eu senti esse dia, Deus literalmente descendo ali comigo, no meio da sarça, e Ele falando comigo e me dando uma convicção muito grande do meu chamado. Assim, glória a Deus. Sozinho, Deus falando, o Espírito Santo falando grandemente comigo, eu orando alto, em voz alta, e eu comecei a falar. A palavra de Deus começou a sair muitos versículos da minha boca, falando uma história de Moisés, e é como se eu estivesse pregando para mim mesmo. Parecia que era Deus falando diretamente comigo. E daquele dia em diante eu senti uma convicção muito forte do meu chamado, e eu falei para Deus, eu entendi porque eu estou nessa terra, porque era isso que eu perguntava. Eu falei, o que eu estou fazendo nessa terra? Amém. Por que eu nasci? O propósito. Qual que é o meu propósito? Porque eu não sinto isso. É difícil isso, né? As pessoas descobrirem, às vezes até de aceitar. Sim, porque né? Assim, uma coisa é Deus usar a sua vida para falar para mim, Deus usar a vida dos outros para falar para mim, mas eu falo assim, Deus, você mandou todo mundo falar para mim, mas você não falou para mim. É verdade. Eu só vou aceitar quando você fala. E daquele dia eu desci diferente. Foi o dia que eu desci do monte. Eu fui para casa, eu vim no monte aqui, eu moro lá em São Paulo, vim no monte aqui, no Cocaia. No Cocaia. Eu voltei para casa e eu falei para minha esposa, falei que eu ia sair do emprego que eu estava há 14 anos. Deus, ele falou para eu sair do meu emprego. Ele falou assim, saia de lá. Chegou o seu tempo de você sair. Aí eu falei, mas o que eu vou fazer? Ele falou, saia de lá. E aí eu peguei, desci convicto, eu cheguei em casa e falei para minha esposa, falei assim, ó, Deus falou assim comigo. E ela falou assim, eu tô para te falar isso faz tempo. Confirmação. Ela falou, eu não sei por que eu não te falei antes. Eu falei, eu sei por que você não me falou antes. Porque Deus não deixou. Deus, ele precisava falar comigo. Precisava passar o processo até... Isso. E aí foi uma das experiências, dentre outras que a gente teve, né? De várias experiências, mas essa para mim foi uma das mais marcantes. Certamente eu não vou esquecer nunca. Isso aí, o dia que Deus, ele me chamou para o ministério de fato. Eu senti que Deus me chamou para o ministério de fato. E desde então, eu comecei a me dedicar a isso, coisa que eu não fazia. Glória a Deus. E então, assim, como a gente está falando de ministério, trabalho, família, como é que o pastor faz assim para conciliar essas coisas? Tem tempo para lazer? Como é que é a vida, assim, né? Então, é que na verdade é isso, né? Foi um processo que eu passei, eu fiquei 14 anos dentro da empresa, lá dentro do CEAGESP. E lá praticamente o pastor Akira conhece, a gente não tinha tempo para nada. Então, na verdade, a minha família simplesmente se acostumou com a minha ausência, né? A gente tinha folga apenas no domingo, um sábado por mês. Então, a família praticamente acostumou, porque eu saía de casa cedo, voltava tarde da noite. E aí, a partir daí, depois dessa experiência, né, o que aconteceu? Eu acabei saindo do serviço e fiquei no serviço que eu estava de manhã, então trabalho meio período até o meio-dia. E aí começou a melhorar algumas coisas. Eu consigo hoje levar meus filhos para a escola, né? Eu tenho mais esse contato com eles, consigo buscá-los na escola. E aí eu dedico a parte da tarde para poder estar estudando, para poder estar orando, para poder ter a minha vida com Deus. E conciliar, a gente vai conciliando isso, né? Devido a essa flexibilidade hoje que eu tenho no trabalho, né? Eu aprendi a viver com menos, mas mais para me dedicar à obra, à vida com Deus e dedicar à família, né? Que é o mais gratificante, que é o mais gratificante, né? Talvez hoje eu não tenha recursos financeiros como eu tinha antes, mas eu tenho uma coisa muito melhor, que é eu ter o contato com os meus filhos, eu consigo levá-los para a escola, como eu falei, e consigo ter esse contato com eles, né? Porque o primeiro ministério, né, é a família, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Verdade. O primeiro ministério nosso é a família. Então, assim, a gente está se readaptando, né, a essa nova rotina.
né? E tem sido bênção, assim, né? A gente tem os momentos de lazer, né? Com a família. Não são tantos, porque a gente está sempre também aqui na obra, mas sempre sobra um tempinho, uma vez ou outra, às vezes até mesmo no meio da semana, coisa que era impossível. Né? Já chegou já parar no meio da tarde, às vezes um dia, e falar assim, vamos assistir um filme. Sim, né? sim. A Laura chega mais cedo da escola, ela estuda na parte da manhã. Então, tem esses momentos que Deus ele prepara, né? Mas normalmente a gente está sempre correndo ainda. É mais gostoso ainda o passeio, pensa assim, né? não faz não é. A gente está sempre focado nos estudos, na meditação, na oração, mas Deus ele sempre prepara um tempinho, sim, para a gente poder estar desfrutando desse momento em família, né? Glória a Deus. E as refeições, né? Isso. Todas as Fazer as refeições família. juntos, né? Nossa, isso aí praticamente a gente só estávamos juntos na hora do jantar. Hoje de manhã a gente toma café junto, né? Almoçamos juntos, só sem o Samuel, mas a Laura e a Tati, também que a Tati trabalha meio período. Sim. E à noite estamos todos juntos na hora do jantar. E aí a gente ora, come, um beijão para brinca. Tati também. Né? Um beijo para minha esposa maravilhosa. Na verdade, eles são nossos afilhados, Sim, né? Vocês são nossos padrinhos de casamento, né? Ai, ficamos tão felizes, né? Foi bênção. Vocês meu são um canal de Deus. bênção na minha vida. Ai, glória a Deus. Vocês têm muito parte disso no nosso ministério. A gente louva muito a Deus pela vida de vocês. A Laurinha, né? Era a Laurinha. Né? Verdade. A Cris ministrou muito, a Tati, né? Ajudou muito em oração. O pastor Sem Palavras me conhece desde a época que eu era meio doidão. Mas ele estava sempre ali focadinho, me ajudando. Nós também, né? Éramos, né? Novos ainda, né? Sim, na verdade, novos Olha, e novos. Hoje eu falo para a irmã Tati, eu falo assim, eu não lembro o que eu falei, eu não lembro o que eu conversei, sabe? Porque você acha que sempre eu não estou preparada, né? Mas assim, acha, né? eu tenho orado e eu tenho sentido que eu preciso dizer certas coisas. E aí vai saindo, o Espírito vai falando. Né? E depois eu falo, hoje eu me pergunto, eu não sei. O que eu falei para eu evangelizar outras pessoas que estão na mesma situação? Eu não sei. Sinceramente, cada caso é um caso e o Espírito Santo direciona de uma maneira. De uma maneira, impressionante, né? É impressionante. Mas foi maravilhoso. A família, né? E aí o pastor Michel falou da conversão, tudo. E o pessoal ao redor. Né? A gente também costuma perguntar aqui, como que foi a reação das pessoas ao redor? Né? O que o pastor pode estar compartilhando também? Isso para edificar a fé das outras pessoas, né? De todos nós aqui. Porque a gente sabe, né, que eu tenho uma experiência, Cristina, o pastor teve uma experiência única com Jesus e com a família a partir do momento que o pastor aceitou a Jesus. Sim, não, para mim a gente vinha de um processo, né? Na verdade, eu estava separado, né? Eu não era casado no civil nem na igreja. A gente morava junto, mas a gente já estava separado já fazia alguns meses já. Né? Então, assim, eu estava morando sozinho, tudo. Então, assim, da parte da minha família, nunca teve, assim, nada que eu possa compartilhar que foi rejeição, alguma coisa do tipo, né? Mas só que logo na sequência, né, da minha conversão, a Tati veio também. Eu fiz um convite para ela vir para a igreja e ela veio e ela aceitou Jesus também no primeiro dia que ela veio. Mas nós não estávamos juntos, né? Eu só fiz um convite, né? Falei, ela estava num local lá, se não me engano, estava num chá de bebê de uma amiga dela. Eu falei, se você quiser, eu estou indo lá. Tal. Ela falou, eu vou. Aí ela veio e aceitou. E aí a família dela fica com aquela desconfiança, vamos falar assim, né? Não conhece, né? Ela veio de outra religião, então não conhece, né? Eu também não vivia uma vida regrada, né? Eu dava muito trabalho para eles e então fica sempre aquele olhar de desconfiança, né? De saber se realmente é verdadeiro, né? Então no começo todo esse processo é um pouco difícil, né? Mas aí com o tempo eles vão vendo que as coisas vai fluindo, que a nossa vida vai melhorando. Que foi a melhor coisa. Que foi a melhor coisa e assim, independente de religião,
eles nos apoiam porque eles entendem que o importante é cada um ser feliz, né? A gente ser feliz, a gente estar bem com a nossa família unida. E hoje é mais tranquilo, mas no começo você fica meio assim também, você fica meio envergonhado, né? Eu passava com uma biblinha desse tamanho assim, escondido, pouco peixe né? fora d'água, né? Você fica sentindo, né? Aí você fazia parte das reuniões de família onde você bebia, onde você fazia outras coisas. Aí o pessoal também acaba estranhando um pouco esse tipo de conduta, mas depois flui, É né? verdade, Depois a coisa vai acontecendo e o pessoal percebe que realmente existe a mudança, né? Que existe uma a transformação. Verdade. E que é benéfico, né? Isso, Não é para o mal, é para o bem, né? Na verdade. sim, sim. Com certeza. E como pai, assim, da Laurinha e do Samuelzinho, se sente realizado? Pretende ter mais filhos? Sim, então eu me sinto muito realizado, né? A Laurinha foi uma experiência incrível na minha vida, né? Eu não me sentia preparado. Eu tive muito medo quando a Tati engravidou. Tive muito medo de não ser o pai que a minha filha precisaria, né? E eu parece que eu me via em muitas situações. Eu falei assim, eu não vou ter paciência. Já pensou, ela vai estar chorando à noite? E eu tinha medo disso, né? Falei, e agora? Mas quando eu peguei no colo, as coisas mudaram, assim. Foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Foi um amor que não dá para explicar. E eu fiz tudo por ela. Eu cuidava muito dela. Eu até saí da época, eu tinha saído até do emprego lá no Ceasa. Acho que foi até quando o pastor Akira foi para lá. Depois eu acabei voltando. É verdade. E aí né? eu fiquei 3 meses cuidando dela. Quando eu voltei a trabalhar, a Tati não sabia nem dar banho. Aí eu ficava as madrugadas com ela. O pastor Michel fazia tudo. Eu fazia tudo, né? Eu cuidava, trocava fralda, dava banho. A Tati não sabia, literalmente, ela não sabia. Quando eu voltei a trabalhar depois de 3 meses, a Tati não sabia dar banho nela ainda, porque eu não deixava, eu fazia tudo. Então foi uma experiência incrível, assim, para mim. E o Samuel foi assim, meio que inesperado, né? A gente não estava esperando. Porém, a gente tinha Deus usou muitas pessoas para profetizar que viria um menino, inclusive falar que viria um menino. E a Tati não queria, porque a Tati teve experiência ruim na gestação, né, com a Laura. Inclusive, os dois são milagres de Deus, porque a Tati também não podia ter filhos, né? A Tati tem um problema hormonal, ela tem problemas no útero e era impossível da Tati engravidar. Só Deus mesmo, Só né? Deus, né? E Deus é maravilhoso e perfeito. A gravidez do Samuel também foi uma gravidez de risco, né? Ela foi tratada como uma gravidez de risco. Sim. Mas, assim, até teve um episódio que foi até, não sei se está até na pauta para vocês, vai chegar nesse assunto, mas um médico chegou a pedir para fazer uma curetagem, tipo, falou que ela teve um início de aborto e marcou no dia seguinte para fazer a curetagem. Ela chorou muito, né? E a gente foi, eu falei, calma, vamos orar, tá nas mãos de Deus. E a gente foi no dia seguinte para fazer a curetagem, porque ele falou que ela teve um aborto espontâneo do Samuel. Meu Deus! Aí eu orei e falei, Deus, prepara um médico lá, se essa criança estiver aí dentro, ainda estiver viva, Senhor. Sim. Eu fiz uma oração e de manhãzinha, no primeiro horário, a gente foi 6 horas da manhã para o hospital. A gente pegou um médico muito bacana. Ele falou assim, quem que marcou, o colega que marcou, ele foi muito ético. Fez exame e falou assim, Foi um engano. Foi um engano, terrível. Exato, porque assim, eles tinham, né, tem um batimento cardíaco ali, Sim, né? não, eles não fizeram nada, eles simplesmente falou desse diagnóstico. Falou assim, que ele viu uma ferida lá no útero dela, alguma coisinha que estava saindo. Ele falou que ela teve um aborto espontâneo, um princípio de aborto e precisava fazer uma curetagem. Aí a gente foi lá, ele não pediu exame, aí pegamos um médico muito experiente e ele examinou. Encaminhado por Deus. Encaminhado por Deus, porque eu orei e pedi. Sim. E eu falei, Deus, coloca o médico dos médicos estava ali, né? E se essa criança estiver viva aí dentro, Senhor... Meu Deus. E aí ele fez os exames, ele falou assim, vou pedir um ultrassom, mas essa criança está aí. E ele falou desse jeito. Não tinha como saber o sexo ainda. E não sei não, eu acho que é menina. Ainda Deus usou a boca dele para
para confirmar a promessa, né? Porque Deus tinha prometido um menino para nós. Glória a Deus. Usou a vida dele para... Por isso o nome Samuel. Samuel foi um nome que Deus deu para Tati no sonho. Ah, é? E confirmou através da mãe dela. Oh, glória. Confirmou através da mãe dela. Aí foi confirmado e a gente decidiu colocar Samuel em obediência a Deus. Glória Não era o nome a que ela Deus. queria, mas como Deus ele deu esse nome no sonho dela, ela nunca esperava e confirmou com a mãe dela, a gente decidiu Glória a colocar Deus. Samuel. Tá aí o Samuelzinho aí. É. Chegou para virar casa Vi, de tem cabeça pra baixo. alguma coisinha da internet pro pastor Michel. Uau! Começa. Ó, que bênção. Pai, eu tô aqui pra dizer que eu te amo muito, que você é meu herói e eu sou grata por tudo que você fez na minha vida, que você continue sendo esse homem lindo que eu amo. Te amo. Ah, que linda. Papai, te amo. Ai, Beijo, tchau. Tchau. coisa linda. Que lindo. Obrigado, gente. Parabéns, pastor Parabéns. Michel, Obrigado, né? Toda a família, né? Ah, eles são preciosos demais, né? A Parabéns gente dá pro uma, papai pastor Michel. a gente dá umas surtadas aí. Samuel veio para, eu brinco com a Tati, falei, Samuel veio para colocar a nossa casa de cabeça para baixo. A Laurinha sempre foi calminha, tranquilinha. Samuel veio como um furacão, né? Mas glória a Deus, né? Glória a Tá Deus, com é saúde e tá nos ensinando a cada dia, né? Deus vai trabalhando a nossa paciência, vai nos ensinando, né, em coisas que a gente não imaginava, né? Que a gente precisava ser Verdade. ensinado. O pastor estava falando agora há pouco que, pastor, assim, como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra agora, gente. O pastor participou muito, né? A Laurinha ali, o pastor deu banho nela, tudo. Sim. Nos dias de hoje a gente vê assim, não sei se é impressão, mas assim, a gente vê assim que o Dia das Mães é muito valorizado. Sim. E o Dia dos Pais nem tanto, né? Por que o pastor percebe isso também? Como é que é? O pastor acha que é uma coisa assim da cultura brasileira mesmo? Na verdade, eu acredito sim que é uma coisa da cultura, né? Aí a gente começa até a entrar em alguns temas polêmicos, a questão da supervalorização da mulher, né? Do Sim. feminismo Ah, e tudo. Então, assim, existe, querendo ou não, um pouco disso, né? Um pouco não, talvez até muito, né? Essa não que não seja, as mulheres são maravilhosas, né? sim. Elas são os nossos pilares, as nossas colunas, né? Mas eu creio que existe sim, né? Porque pouco tem a disso. participação, né, do pai e da mãe, Sim, né? É porque, assim... Na hora de gerar, né? Sim, né? A mãe tem esse vínculo, porque é ela que é ela que está gerando ali dentro dela. Sim. Mas, assim, também eu acho que tem o outro lado dos pais, alguns pais que são omissos, né? Sim, Alguns sim. pais que não são tão participativos, né? Então, querendo ou não, a maternidade ela acaba afetando muito mais a mulher, entre aspas, né? Quando Sim. os homens são omissos, afeta muito mais a mulher, porque a mulher tem dentro dessa cultura que a mulher tem que ficar em casa, que tem que cuidar dos filhos e o homem Fica como uma obrigação, fica né? como o homem só é aquele que vai prover o sustento. Então, Sim. isso é meio que cultural. Sim. Mas a Bíblia, na verdade, é totalmente contrário a isso, né? É tanto responsabilidade de um quanto do outro, né? Sim. E, na verdade, o papel maior está no homem, né? Se você for ver à luz da Bíblia, o papel maior, ele é do homem, né? O homem, ele não é só o provedor, ele não é só o provedor material, vamos falar assim, mas ele é o provedor espiritual, ele é o Isso. provedor emocional, Jesus, ele falou para que nós dessemos Sim. a vida pelas Isso. nossas esposas, assim como ele deu a vida pela igreja. Então, o papel do homem
a responsabilidade dele é tanto quanto da mulher. E a mulher está sobre essa submissão, que é as mulheres têm um pouco de aversão a essa palavra submissão, porque elas ligam essa palavra submissão ao quê? Ela está abaixo do marido, quando não é, né? Ela está sobre uma missão junto com o marido para cooperar, caminhando juntos, né? Então, Verdade. Deus ele não faz essa distinção de valores. A mulher é mais importante, o homem é mais importante. A única diferença é que Deus deu o homem para que ele fosse o cabeça e a mulher caminhasse do lado, que o homem fosse responsável pelas decisões, né? Ele fosse responsável por acolher a mulher, por cuidar da mulher. Então, existe sim, né, dentro da nossa cultura isso, mas eu também creio que essa supervalorização da mulher é por conta da omissão também de muitos homens que não cumprem o papel do homem, né? Principalmente, vamos falar do homem cristão, né? Do homem que não é cristão, a gente não tem como falar muito, né? Mas o homem que é cristão, ele precisa entender esse papel dele, né? O papel do pai é importante. É extremamente importante. Isso. Porque... É o equilíbrio, né? Exato. É o equilíbrio. Eu penso muito isso, eu penso muito sobre isso, que às vezes a sociedade ela fica um pouco desequilibrada porque por causa da inversão dos valores, né? Deus ele colocou uma ordem perfeita para a gente seguir essa ordem perfeita. Se a gente seguir essa ordem perfeita, as coisas vão funcionar. A partir do momento que existe essa inversão de valores, o negócio começa a dar uma desequilibrada, né? Então, aí esse problema ele acaba querendo ou não ferindo o valor de um e de outro, de né? um e de outro, né? Isso. E fica essa disputa quando não é, todo mundo é igual perante a Deus. Corpo só, e que se cada um cumprir a sua função bem, as coisas vai fluir, vai funcionar do jeito que Deus planejou que fosse. Então, mas assim, eu não culpo, né, por conta disso, porque eu sei que existe muitos homens que são omissos, né? Então, onde os homens são omissos... Eles foram criados dessa maneira. Sim, foram criados dessa maneira. Onde tem um homem omisso, uma mulher vai ter que se sobressair. E as mulheres, elas têm força suficiente para fazer isso. Isso. Né? Certo. Fazer pergunta? Pode fazer. Já perguntamos sobre, né, a valorização, né, das mulheres aí. Eu vou fazer uma pergunta meio polêmica. O que o pastor acha, né? Assim, já teve uma época assim que as escolas, na verdade, tem escolas que aboliram, né, o Dia das Mães, a comemoração do Dia das Mães e do Dia dos Pais. Hoje em dia parece que é o Dia da Família, o Dia do cuidador, né? Isso. É de quem cuida, né? No caso, né? O que o pastor acha disso? Tá, assim, eu tenho uma visão muito simples em relação a isso. Na verdade, esse dia, o Dia da Família, né? Ele foi um dia que, se eu não me engano, ele foi criado pela ONU, né? Acho que em meados de 94, 95, a ONU criou esse Dia da Família. Algumas escolas, elas adotaram, né, esse sistema de fazer o Dia da Família. Existe, no âmbito nacional, existe uma data, eu não sei qual que é a data, não sei se é em dezembro ou em junho, e a data da ONU também eu não sei, eu não sou muito bom com esse negócio de data. Mas, a princípio, a ideia foi para valorizar, para ter esse contato da família com a educação dos filhos. A princípio, a ideia original foi essa, né? Algumas escolas, a Tati é pedagoga, né? Algumas escolas adotaram esse sistema o Dia da Família. Por quê? Algumas crianças, realmente, existe um problema social que é o quê? Que não tem pai, que crianças que são órfãos, que são criadas por avós, que são criadas por outras pessoas. Existe esse problema. Né? Então, o que algumas escolas começaram a adotar? O Dia da Família, a fim de não constranger a criança. Né? A Tati mesmo já me relatou que já aconteceu de crianças estar fazendo atividade lá do Dia das Mães e o outro amiguinho que não tem mãe vai lá e rasga o trabalho do outro com raiva, porque é uma data que é sentida para eles. Né? Então, nesse sentido. Então, a ideia original é essa. E partindo desse pressuposto, eu, em preservação da criança, eu não vejo isso como um problema. Não vejo isso como um problema. Só que o problema maior foi que agora, o que eles fazem? Eles passam de ideologias, né,
que é a questão sim. de casais homoafetivos e tal. Sim. Então, eles meio que pegaram isso e transformaram também nesse método dessas ideologias que Misturou a gente um pouco as misturou coisas, um pouco né? as coisas. Sim. Então, assim, mas até então, eu não vejo problema sobre Sim, isso. sim. Eu acho que em preservação das crianças, eu acho até que seja válido, né? Sim. Eu acho até que seja válido nesse sentido, porque também o lar cristão, os filhos eles têm que ser instruídos pelos pais ou pelos seus tutores. Se ele é cristão verdadeiro, ele vai instruir e vai fazer com que ele entenda. Então, o grande problema é esse, né? Às vezes a gente confunde um pouco o cristianismo que vai resolver. O cristianismo está aí para resolver o problema da sociedade. Na verdade, o resultado de um cristianismo verdadeiro, um cristianismo genuíno, ele vai sim afetar a sociedade e vai impactar a sociedade, né? Mas hoje até mesmo os cristãos eles falham nisso, né? Porque eles pegam essas pautas. Tem que começar em casa, né? Isso tem que começar em casa, começa no individual. Deus ele trabalha assim no individual e ele vai espalhar isso para a sociedade dessa forma. Só que hoje em dia o que acontece muito é que os cristãos ele pega essas ideologias, né? E ele vai para frente, vai querer rebater, vai querer falar da família e tal. E a gente está num país laico, né? Sim. A gente está num país laico, a gente tem que respeitar isso, Sim, né? sim. E eu acho que a gente tem que influenciar de outra forma, né? Não batendo de frente com essas pautas, Verdade. mas mostrando dentro de casa, ensinando os nossos filhos, ensinando aqueles que estão próximos a nós, e dessa forma a gente vai atingir a sociedade de uma forma amorosa, de uma forma como o cristianismo manda, né? Sim, Como eu sim. falei até no início, o cristianismo ele não está para resolver as coisas da sociedade, ele está Verdade. é concernente individual. a mensagem principal é a salvação da alma, é a conversão, é o arrependimento. Óbvio que o resultado disso ele vai impactar como o cristianismo sempre impactou a sociedade positivamente, né? Sim, sim. Agora, quando a gente não vive um cristianismo verdadeiro, quando a gente não vive um cristianismo aquele que Jesus realmente pregou, aí a gente vai bater de frente, vai querer impor coisas que a sociedade não vai aceitar. Isso aí é fruto do homem caído, né? Do Sim. homem Entra caído, naquela do de homem você em Adão. chegar no mesmo nível, né? Isso, não adianta. não vai surtir efeito nenhum sobre essas pessoas. Então, é isso que eu penso, né? Eu não sou contra em preservação às crianças, né? Infelizmente, partiram para a parte das ideologias, mas, assim, a gente a gente é cristão, mas a gente também faz parte de uma sociedade e a gente tem que respeitar, né? Verdade, Tem que verdade. respeitar. Como o pastor Certo. falou, parte do princípio de ensinar dentro de casa. Sim. E aquilo, né? O que está sendo ensinado da melhor maneira possível e partindo dos princípios cristãos, né? Sim, sim. Que existem coisas que o mundo vai oferecer sempre, mas é aquilo, né? Cabe a orientação. Com certeza, é isso que eu penso, né? A escola está ali para educar os nossos filhos na questão como que se fala? A parte pedagógica e tudo. Agora, o papel principal somos nós que temos que criar a base nos nossos filhos, naqueles que são, no caso de crianças que não têm, que têm seus tutores legais, vamos falar assim, que são cristãos, eles vão ter que ensinar as bases para os seus filhos, ele vai aprender a lidar com o sofrimento. E Jesus ensinou também a cuidar dos órfãos, né? Ensinou a cuidar das viúvas. Então, esse é o nosso papel nesse sentido. A escola está ali para educar, trazer um ensino, desde que não fira os nossos princípios, os fundamentais, tá tudo certo. É verdade. Né? Eles também, tanto que o Estado ele respeita, né, por ser laico, ele respeita também o cristianismo, se você for ver, né? Tem escolas que eles têm as festas religiosas, tem escola que também aboliu essas festas religiosas por conta disso também, por respeitar, por entender que é um Estado laico, cada um tem uma liberdade da sua religião. Sim. Então isso não tem que entrar no conceito da escola. Não tem que ser invasivo, né? Não tem que ser invasivo nesse Verdade. sentido. Então eu acredito, assim, ao meu ver, olhando por esse pressuposto, eu acredito que não tenha problema. A gente está falando de respeito, né? Sim. E aí eu me ouvi dizer, né,
que o pastor Michel uma vez foi enquadrado pela polícia, não foi? Já fui, já. Conta um pouco dessa história para o pessoal saber. Ah, Dá não, pra essa aí foi uma contar? história engraçada, a gente conta até dando risada, porque a gente estava vindo do futebol lá com o pessoal da empresa, e esse dia a gente decidiu fazer um churrasquinho lá com o pessoal, e na época acho que a gente não tinha carro, tudo, então a gente foi de carona com o patrão, né? O patrão é o Chogo, né? Um abraço aí pro Chogo. Beijão, meu primo. Então, aí ele foi levar o pessoal em casa, né? Então, ele foi fazendo lá o percurso. E quando a gente foi deixar uma parte do pessoal, acho que tinham 4 pessoas do carro. E aí ele, mais 3, se não me engano. Sim. Ele foi deixar aí tinha uma viatura parada. Já era tarde, né? 2 horas da manhã. Aí o cara viu a gente entrando, deixou o rapaz e a gente saiu. Aí eles pegaram e pararam a viatura e enquadraram a gente, né? Sim. E aí como tava frio, a gente tava de touca, aí tava só um japonês, acho que eles pensavam, estão sequestrando o japonês, né? E aí, fala, vai japonês, fala qual é o nome dos meninos que tá com você e tal. E aí... Olhando pro documento de vocês. Aí pediram os documentos e tal, a gente tomou esse quadro, mas ele viu que não tinha nada e acabou liberando. Teve um menino que estava com a gente também que ficou um pouco alterado e tal. Aí a gente acalmou os ânimos, todo mundo estava tudo certinho, ninguém estava fazendo nada de errado. Aí eles acabaram liberando a gente. Mas teve esse episódio sim, né? Teve esse episódio, foi. Engraçado. Bom, então, e aí a gente estava falando também, agora há pouco, sobre os órfãos, né? Temos órfãos, temos também muitos filhos de casais separados, onde só a mãe cuida, ou só o pai cuida, né? E, assim, como é que é, assim, reconhecer a paternidade de Deus? Porque é muito difícil, né? Eu fiquei órfã aos 13 anos de idade. Não tinha base nenhuma no cristianismo. No cristianismo, né? Nem na católica, muito menos na evangélica. Então, assim, para mim era difícil, né, reconhecer a paternidade de Deus, né? Assim, imaginar que tinha o Deus que o nosso Pai eterno, né? Sim. No que eu creio hoje, né? Como que, pastor, assim, o pastor pode explicar para a gente, assim, como facilitar esse reconhecimento? Esse reconhecimento ele só é você só entende isso quando você olha para o Salvador, para o Filho de Deus, quando você consegue olhar para Jesus, quando você tem um vislumbre de Jesus, né? Eu até brinco, eu falo com a Tati, eu falo assim, Deus ele só é Pai de quem Jesus Cristo é o Senhor, né? Então quando você entende isso, a Bíblia fala o quê? Que Deus, ele através do Espírito Santo, ele nos dá esse Espírito e nos identifica com a paternidade de Deus. Então, é só uma obra do Espírito Santo mesmo, para você ter esse reconhecimento da paternidade de Deus. Então, à medida que você cresce no Senhor, que você tem esse vislumbre de Cristo mesmo, que você entende a obra do Salvador, que você se apega, você olha para a cruz, automaticamente essa paternidade, você sente essa paternidade, você sente o cuidado de Deus. Muitas pessoas têm dificuldade hoje porque elas não conseguem enxergar Cristo. A verdade é essa. Que se a gente enxergar Cristo, a obra de Cristo, você tiver o vislumbre dessa glória, o Espírito Santo ele clama aqui dentro de você, o Espírito clama, né? Se não cai naquela do começo, né? Que foi falado no começo, as pessoas vêm só por interesses. Isso. Né, e acabam perdendo o foco que é Jesus. Eles perdem o foco que é Jesus e eles não conseguem ter reconhecimento dessa paternidade de Deus. Eles não sentem esse cuidado. Eu até costumo falar assim, eu fico muito reflexivo através disso aí, porque é uma obra tão gloriosa na nossa alma. Jesus ele é tão pessoal, ele é tão presente, Deus ele é tão presente na vida de quem crê, de fato. A gente costuma falar o quê? Que hoje o pessoal fala muito do Jesus histórico, fala daquele Jesus que veio, que morreu, mas Jesus ele está vivo. Amém. Ele ressuscitou.
Ele é presente. A gente fala, às vezes a gente fala de Jesus como se verdade, fosse ele tá aqui, dois mil sentado conosco. anos Passado, né? atrás. Só Não é no passado. passado, ele é Não. real. Ele é presente. sim. E através do acesso que nós temos ao Pai, através de Cristo, ele viabiliza esse acesso ao Pai. Verdade. Deus, ele nos deu tudo em Cristo, inclusive a paternidade. Então, somos herdeiros, nós né? somos herdeiros, Isso. somos herdeiros. Então, nós somos co-herdeiros com Cristo. Então, à medida que é impossível você ter o senso dessa paternidade se você não olhar para Cristo. Você não vai verdade. ter esse senso nunca. Mas se você olhar para Cristo, você confiar na obra dele, no mérito dele, você saber que através dele você tem acesso a esse pai, você vai sentir essa paternidade e você vai conversar com ele como ele fosse seu pai, você vai apresentar suas orações, você sabe que seu pai está te ouvindo. Que às vezes a gente fala assim, mas eu oro e parece que Deus... Não, você dá tudo para o seu filho? Você não dá tudo que ele quer na hora que ele quer, né? É verdade. Exatamente. E Deus, ele não vai fazer sabe isso. a hora certa. Porque, assim, no meu caso, eu sentia que tinha uma força maior que cuidava Sim. de mim. Só que aquela coisa, né? Hoje você tem dificuldade? Eu vou entrevistar você. Hoje é muito claro, Muito né? claro. Que eu volto a fita, olho aquela época e falo, Deus cuidou nos Até lá ele estava mínimos cuidando, detalhes. a graça comum, Sim, né? desde antes, né? Do ventre da nossa mãe, né? Sim, Como diz a palavra, né? Existe uma coisa que chama a graça comum de Deus, que ela é acessível a todos, não é só para quem é cristão. É a graça Verdade. comum. E eu falo muito sobre isso. Hoje refletindo sobre a minha vida antiga, eu vejo o cuidado de Deus em tudo, em cada Verdade. detalhe da minha vida. Eu vejo, mesmo eu não sendo cristão, Deus ele estava presente, né? A graça de Sim. Deus estava presente na minha vida e me conduziu até aqui, até hoje, né? Verdade. E a melhor coisa que foi isso, ter os olhos abertos e sentir que Deus ele realmente é um Deus real, atraído, é um Deus né? vivo, é um Deus presente, é um pai mesmo Verdade. para nós, né? Então, é a coisa mais maravilhosa do cristianismo, é isso aí. Glória a Deus. Pastora Kira, Amém. quer fazer mais alguma pergunta? Ou vamos para perguntas dos internautas? Tem perguntas Tem perguntas do dos Instagram. Instagrams. Vamos ver. Aí é uma pergunta de um jovem. Eu não sou pai ainda, mas qual é a dica que vocês deixam para ser um bom filho? A dica para ser um bom filho não tem segredo. Você vai lá, Êxodo, você vai ver lá o 5º mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe, né? Honra o teu pai. Então, a maior dica que você pode dar para um filho é ele honrar. É o primeiro mandamento com promessa, né? E não tem segredo, né? A dica para ser um bom filho é isso. Você procurar honrar o seu pai, a sua mãe, você procurar ser obediente, né? É lógico que a gente sabe que tem crianças que tem filhos que não têm pais cristãos, né? Verdade. Então, assim, talvez ele tenha um pouco de problema em relação a isso. Sim. Lógico que a gente nunca deve negar a nossa fé de forma alguma, mas também a gente não deve desrespeitar o nosso pai. Não adianta a gente não negar a fé e desrespeitar os nossos pais. Verdade. Então, o melhor testemunho para um filho que não tem pais cristãos é ele ser obediente, ele mostrar com o testemunho dele que o cristianismo vale a pena, que Cristo vive, que Cristo vale a pena servir a Cristo, e através desse testemunho ele vai alcançar. E para quem tem o pai e a mãe cristão, não tem segredo. É Honra, verdade. fica na obediência que tá tudo certo. Por mais que não estejam, né, na igreja os nossos pais, mas a gratidão, né? Sim. Porque afinal de contas, se não fosse ele, nós não o mandamento para estaríamos aqui. honrar não é o filho honrar o Não pai é e a só- mãe, não é só por crente, não. É geral. É De pra comum todos, né? Convívio, né? É verdade. comum. Isso aí não tem como fugir desse mandamento, não. Honra, seja obediente, respeite, né? Isso. Faça o que for, ore pelos seus pais. Né? Verdade. E com certeza você vai ser um bom filho. Verdade. Aí, ó. Né? Foi dada a resposta, certo? Acho que tem mais uma pergunta. Em tempo de inversão de papéis, né? A gente chegou a comentar sobre isso, né? Pastor Michel, né? Como proteger os nossos filhos dessa influência? Na questão de inversão dos papéis de mãe e pai, no caso. Isso. Eu creio que inversão de valores, talvez,
vamos dizer, às vezes só enxergar a mãe, ou às vezes só enxergar o pai, né? Sim, no não, caso, isso né? realmente é um tema que é um tanto perigoso. Hoje né? acontece assim, muito, talvez, pais desempregados e a mãe saindo para o trabalho, né? Sim. Não sei, psicologicamente, alguma coisa. Como proteger os nossos filhos dessa influência? É, É. a gente como pais, nós como pais, para a gente proteger isso aí é cada um desempenhar o seu papel, né? Sim, o, sim. o pai desempenhar o papel dele como cristão e a mãe desempenhar. Como você deu um exemplo por exemplo, no caso de desemprego, que a mãe sai para trabalhar. Hoje, na nossa cultura é comum a mulher sair para trabalhar. E tá tudo certo também, não tem nada de errado com isso. O pai, o que ele faz? A mãe saiu para trabalhar enquanto ele está desempregado, ele faz o papel dele dentro do lar, ele continua cuidando dos filhos, ele cuida da casa. Hoje tem isso, acho que o homem não quer colocar a mão no arado, parece que não quer fazer. Tem que ajudar, né? Tem esse preconceito, tem que ajudar. Na verdade, você não está ajudando, você está fazendo verdade. aquilo Para sua casa. É um sua corpo casa, pra só sua ali, família. né? É um corpo. É um verdade. corpo. Então, é o bem comum da casa. Não é a mãe, é só a mãe que tem que lavar a louça, que tem que Isso. lavar a roupa, não. Dividir as A gente tem que tarefas. fazer, né? Isso. Em casa, a gente procura fazer com que isso funcione. Sim. Inclusive, colocando também os filhos para ajudar nas tarefas de casa também. Né? A Isso. Laurinha já lava a louça, já faz arroz, já faz estrogonofe. Oh, Glória. Né? Ela já Vou aprendeu jantar isso lá aí. qualquer Vai, dia, né? pode ir, a Estrogonofe é comida uma dela. dos Laurinha, nossos tô pratos esperando favoritos. É estrogonofe. maravilhosa. hein? Então, a gente procura, principalmente em casa, a gente procura ter esse tipo dar esse tipo de ensino para os nossos filhos, saber que... Eu falo sempre para a Laura, assim, Laura, se você vê um papel no chão e você não pega, você está sobrecarregando alguém. Se alguém deixa de ajudar aqui, você vai sobrecarregar alguém. Você vai sobrecarregar sua mãe, você vai me sobrecarregar. Então, se todo mundo fizer um pouquinho aqui dentro de casa, Verdade. todo mundo fica bem. Você não vai ver sua mãe cansada ao extremo. Sim. Aí todo mundo vai ter mais tempo. Então, a gente procura viver dessa forma, né? Na verdade, ajudando. é engraçado assim, que eles já nasceram numa era onde teve muito avanço da tecnologia. Teve. Né? E assim, eu lembro assim, que quando eu tinha a idade dele, eu já fazia de tudo em casa, né? Hoje eles não estão acostumados, né? Ao mesmo tempo que a gente tudo no brincava de celular, né? boneca, Celular. né? Ao mesmo tempo que a gente brincava de boneca ou de carrinho, a gente Arrumava a fazia. casa, né? Fazia. É muito. Hoje eles estão... Mas eu acho que é isso que também acaba comprometendo um pouco a sociedade, né? Eu acho que a gente, como pais cristãos, a gente tem que ensinar esses valores, essas coisas que são básicas para o convívio. Essa influência, né? Isso. Né? Às vezes a gente deixa que é poupar os nossos filhos. Não, o filho ele tem que participar, né? E como toda família, ela tem que ser participativa dentro do lar. Se a gente simplesmente dá... A gente viu o videozinho aí do Samuel ali no celular. Mas ele brinca com os brinquedinhos lá, ele pega e fala assim, vamos lá, agora você vai recolher tudo. Aí ele daquele tamanho, ele vai recolhendo, entendeu? Sim, Então, a gente Tudo procura regrado, fazer né? isso, né? Porque é importante, eles entenderem, né? Desde Então, cedo, né? É eu acho que importante. isso, eu acho que se cada um, tentando responder essa pergunta, não sei se é isso, mas para a gente proteger os nossos filhos, a gente mostrar com o nosso exemplo, que é o principal, né? É o principal. A gente não falar tanto, mas fazer, né? Se meu filho vê eu tratando a mãe dele bem, vê eu ajudando a mãe dele, ele vai aprender isso também. Minha filha verdade. também, vendo a mãe dela cuidando e fazendo também, ela vai... As crianças, elas seguem muito mais o exemplo do que o que você fala. né? Exatamente. O exemplo, né? O exemplo Eu acho que ensina, é né? dessa forma que a gente protege os nossos filhos. Verdade. Mostrando na prática. Eu acho que não tem mais nenhuma, né? Então, o pastor quer deixar uma mensagem para os pais, né? O mês dos pais. Mês dos pais? Isso. Quer deixar uma mensagem, uma dica para eles, um puxão de orelha, qualquer coisa. O pastor Akira quer fazer mais alguma pergunta? Manda ver aí. Não, era bem isso mesmo, de pastor Michel. Conversar agora, o recado para os pais, mês dos pais, né? Um recado para os pais e para os filhos, não só pais, né? Mas para a família toda, né? Independente de ser dia dos pais, mas todos que são influenciados, né? É o pai, é a mãe, os filhos, a casa. Para a família. Para a família, exatamente. Eu vou deixar para os pais
né? Eu vou deixar para os pais, mas é lógico que isso influencia toda a família, né? Eu acredito que o que eu posso deixar é isso, né? Que a gente acabou de falar aqui um pouco, que é esse exemplo, né? Que os homens sejam homens, né? Que eles prestem atenção nos seus filhos, prestem atenção nas suas esposas, né? Que eles cuidem, né? Que eles tomem essa frente, tomem essa responsabilidade de estar tomando a frente dos seus lares, Sim. sabe? De cuidar, que é uma obrigação nossa como cristão. Posicionamento, Posicionar né? a sua família, cuidar da disciplina da sua família, da educação dos seus filhos, discipular os seus filhos, discipular a sua esposa. Não só, às vezes o homem hoje, o homem moderno, acha que ele vai trabalhar, vai colocar o dinheiro dentro de casa e pronto. Ele chega lá, pega o controle na televisão, senta lá na poltrona, fica assistindo e a mulher lá está lá, os filhos estão lá. Não, a gente precisa ser mais participativo, a gente precisa... tem um pastor que ele fala assim, onde tem um espaço vago, alguém vai preencher. Né? A Bíblia fala o quê? Ensina teu filho no caminho que ele deve andar. E a gente pega essa palavra, a gente fala muito essa palavra. Isso. Mas a gente acha que ensinar o filho no caminho que ele deve andar é só a gente vir para a igreja e largar eles aqui no ministério infantil e pronto. Não, nossa tarefa é muito maior do que isso. Nossa tarefa é muito maior do que isso. Então, a gente precisa se sacrificar, os homens principalmente, pela sua família, pelas suas esposas, pelos seus filhos, né? Participar em tudo dentro do lar, porque se a gente estiver ausente, esse espaço ele vai ser preenchido por outras coisas, né? É muito comum a gente ver hoje assim, até pastores, né? Dirigentes de ministérios grandes aí, que tá com a tua casa acabada, o ministério tá aqui e a tua casa está aqui. Então, a pior derrota de um homem é ele ter sucesso no ministério e fracassar na sua família. Verdade. Então, aí acabou, né? Eu acho que o ministério ele tem que ser extensão da sua família, extensão da sua casa. Né? Você só está preparado para exercer o ministério quando a sua casa estiver em ordem. Pregar em casa. Comece em casa. Isso, e depois... Se for comparar, a gente fica na igreja, né? A gente vem à igreja 3 cultos por semana, por exemplo. Vamos supor que são 6 horas da semana só que a gente está aqui na igreja. Vamos só ficar 6 horas por semana, né? Para ouvir a palavra e está tudo bem? Não. Eu acho que o mais importante está ali, né? Isso, dentro da no casa, dia a dia. né? A gente vem aqui para cultuar, para adorar a Deus, para ouvir a palavra e praticar, né? Verdade. A prática, né? Eu penso muito nisso, né? Hoje eu estava até pensando nisso. E quando eu oro para Deus, eu falo, Deus, eu não quero viver um cristianismo teórico. Sim. Eu não quero viver uma fé teórica, eu quero viver uma fé prática, uma fé que transforma, uma fé que muda no meu dia a dia, que muda a minha casa, que muda a minha família. Sim. É essa fé que eu quero viver. Por mais que seja 1% um dia, 5% no outro. Não é fácil, é uma tarefa. Pequenos passos, mas a gente precisa pôr em prática, né, aquilo que a gente aprende, aquilo que a palavra de Deus ela nos ensina. Senão a nossa fé é em vão. A gente vem, escuta e se isso não causa uma transformação, não causa um impacto, né? Na nossa casa. Né? E eu acredito nisso, né? Que na sociedade o que vai mudar é isso. Se cada lar individualmente começar a mudar, a gente começa a fazer um pouquinho que você falou, 1%. Começa a mover dentro dessa sociedade que está precisando de Jesus, né? Que está precisando urgentemente de Jesus. Tem um espacinho lá, mas ninguém quer preencher, né? Mas eu acho que é por conta disso, né? As igrejas estão inchadas, mas não está vivendo o cristianismo de verdade, né? Não está trazendo impacto. Essa palavra, inchadas, né? Está inchadas, né? Está inchadas e não está trazendo um impacto para a sociedade. Né? É tanto que a gente vê aí a onda de tudo, de corrupção, como os valores estão todos invertidos aí. E o cristianismo contemporâneo ele tem uma grande parcela de culpa nisso, porque ele não está, como esse pastor que eu escutei falar, eu peguei essa palavra para mim. Ele falou assim, os espaços que nós deveríamos ocupar, nós não estamos ocupando. Se nós não estamos ocupando, outros vão ocupar. Sim. Outros vão ocupar. E de forma errada, de forma ruim. Né? Então, verdade. Por isso. Então, onde tiver
Por isso que eu falo, o cristão ele tem que se envolver na política, o cristão ele tem que estar envolvido com a sociedade. Sim. Ele trata dentro e sai para mudar. Verdade. A gente não tá para mudar a sociedade, mas a mudança na nossa vida, no individual, vai mudar, vai trazer um impacto na sociedade. Certo. É isso. Eu acho que hoje Amém. o problema maior é esse, né? Que o cristão está querendo mudar a sociedade, mas ele não mudou a si próprio. É verdade, Isso. E também tem algumas coisas que... Às vezes ele é não posso corrompido, entrar em tal né? lugar, É. não posso fazer tal coisa. Não. Deus deu a direção, Deus deu sabedoria. Existe um cargo assim. É. Amém. Assume o seu cargo. Exatamente. Eu estava falando isso com os irmãos esse dia. Eu falei assim, pô, se um cristão ele não entrar, às vezes, por exemplo, ele vai trabalhar num lugar, ele arruma um emprego, se ele não tiver ali dentro de um emprego, talvez ele é a única luz que vai ter ali. Tipo, por exemplo, ele vai trabalhar, pô, mas eu estou trabalhando num lugar que vende bebida alcoólica, contra eu estou vendendo alguma coisa que vai desgraçar a vida da pessoa, mas, de repente, ele é uma luz que Deus colocou ali dentro para mexer naquele povo. Ou para falir o negócio de vez. Para mexer no coração daquele povo, para levar a palavra. E Deus, ele faz isso. Deus, ele faz isso. Ele levou tantos cristãos, foi para a Babilônia, foi para a prisão. Se fosse só para... Pregou na prisão. Para fazer no jardim, né? Só no jardim Florida Aqui o cristão hoje, ele parece que não quer se envolver. Às vezes a gente tem que pisar naquele terreno. Pisar. Né? Às vezes Deus coloca. Isso. Você vê tantas conversões que acontecem dentro de presídio. Às vezes Deus pega um homem do mundo, ele cometeu um crime, ele vai para lá dentro e já tem crente lá dentro. Sim. Tem crente preso injustamente. Sim. E é esses aí que vai pregar para aqueles. Eles que vão ser a luz ali. Verdade. A gente precisa ocupar os espaços. E a gente precisa ter esse discernimento, ter essa visão de Deus, que o cristão ele precisa estar inserido na sociedade. A gente não tem como sair, a gente não pode viver num mundinho fechado. Onde tem um problema, onde tem um problema social, é um motivo para um cristão pegar essa causa e glorificar o nome de Deus ali. É verdade. Né? O problema é que, às vezes, também os cristãos indo para esses lugares, se eles não estiverem firmes. Sim, não. Né? Eles acabam... Isso aí é um problema. Eu não creio que Deus vai fazer isso. Por exemplo, esse dia teve um testemunho da irmã que ela arrumou um emprego, né? Ela contou ali no púlpito, eu entendi perfeitamente o que ela quis dizer. Ela falou assim que ela estava meio assim e tal, aí Deus abriu a porta de emprego para ela, e ela falou uma coisa interessante. Ela falou assim, Deus me colocou num lugar onde tinha só pessoas cristãs que me aproximam de Deus. Então, no caso, ela veio de fora, mas ela precisava estar mais próxima de Deus. Sim. Então, Deus colocou ela no lugar. Mas quando Deus quer aproximar alguém que está fora dele, ele vai levar um cristão lá. É verdade. Exatamente. Ele vai levar, ao contrário. Aí Deus vai levar um cristão lá. Vai levar um cristão firme, um cristão maduro, um cristão verdadeiro. E Deus vai levar lá, porque sabe que aquele ambiente não vai corromper o cristão. Né? Sim. Todo ambiente vai ser de modelo. Todo ambiente é santo para um Deus santo. Todo ambiente ele se torna santo, né? Quando Moisés estava lá no monte, fora de Jerusalém, a sarça queimou, ele falou o quê? Tira a sandália do seu pé, que você está no lugar santo. Então, Deus ele santifica os lugares. Aleluia. Não é o lugar que é santo, mas é a presença de Deus que torna o lugar santo. É verdade. Tá entendendo? Então, por isso que o cristão ele precisa estar envolvido, ele precisa preencher as lacunas da sociedade, ele precisa preencher os espaços, ele precisa estar em alguns lugares que muitos vão olhar e falar assim, mas o cristão está fazendo o que ali? Está ali, está sendo luz. É projeto de Deus. Verdade. Projeto de Deus, mas é dentro disso que você falou. Deus ele não vai levar qualquer pessoa. Ele não vai levar um cristão para cá, ele vai levar um cristão. Sim. Amém. Vai lá, meu filho. Glória a Deus. Obrigada por ficar até aqui, por assistir até aqui e até a próxima semana. Beijo, Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, pastor Michel. Obrigado, pastor Michel. Deus abençoe. E é um prazer estar com vocês novamente. Obrigado pelo convite, né? Nós que Se Deus permitir, a gente volta outra vez. Fala de mais coisas polêmicas. Eu acho que nós precisamos falar. Sabe que o grande problema é que a gente não fala. É verdade. Né? Tem assuntos que a gente não coloca em pauta, tem assuntos que a gente evita falar. Então, tem muita gente precisando ouvir algumas coisas, saber algumas coisas. O cristão tem tanta dúvida.
Verdade, o pastor pastor. falou assim, tem essas lacunas. Se não chega a informação correta, a Sim. informação aleatória vai chegar e Exato. vai A preencher. gente acaba. Tem gente que tem tantas dúvidas e a gente acaba omitindo, não falando algumas coisas. E eu acho que para os problemas serem resolvidos, a gente Sim. precisa começar a falar sobre eles, né? Verdade. Mas o pastor, quando quiser, fique à vontade, né? Se convide. Chame, se convide, fala pra gente assim, ó, eu Fala assim, preciso a Laurinha falar fez sobre isso. estrogonofe, tô indo aí. Eu vou aguardar o convite. Não, é verdade, pastor. A hora fica à vontade, né? Tá bom. Chama a gente e fala, ó, eu preciso falar sobre isso. Não, Né, a porta tá obrigado aberta vocês aqui. aí. Com certeza. Ai, foi uma honra, né, agradecemos ter a o pastor Michel oportunidade. aqui. De Não, estar aqui na presença de Deus, juntamente com o pastor Obrigado, Michel. eu fico Exato. feliz pelo convite, de ser vocês meus padrinhos, né? E vamos firme, né? Vamos orar a Deus aí que esse projeto alcance pessoas, Em nome alcance de muitas Jesus. vidas, que o nome de Deus seja glorificado. Eu Que Deus creio, capacite aleluia. vocês aí, toda a equipe, Amém, amém. e que vocês sigam firme aí. A gente sabe que está começando, mas Isso. Deus ele vai Perseverar. Eu vai creio, pastor. prosperar e vai dar muito certo. Isso aí é uma ideia fantástica, né? E é uma forma da gente propagar a palavra de Deus. Eu falei isso, o pastor conhece a minha sobrinha, Juju. Eu falei isso brincando com a Ju. E o pastor Wilson falou assim, você só falou com ela, mas eu sei, porque Deus mostrou, Aí, ó. né, esse projeto. É Deus. E daí ela me chamou essa semana para falar. Eu tô vendo, né? Todo mundo divulgando, né? O movimento aí, o que tá rolando? Eu falei, volta pro Brasil, né?